Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam novamente muito bem-vindos aqui ao canal Olha a Química aí. E se você está com dificuldade em título em volume ou porcentagem em volume, você está no vídeo certo. Fica comigo até o final e vou te apresentar toda a parte teórica e no finalzinho da aula a gente vai para os exercícios, beleza? Então, sem enrolação, direto ao ponto, vem comigo. Bom, e nessa aula eu vou te apresentar o título em volume, como que se calcula, o que é o título em volume, qual é a diferença de título em volume para porcentagem em volume. E vocês vão ver que, além de ser algo muito simples, parece muito com a aula que eu publiquei para vocês aqui anteriormente, a aula de título em massa. Então vamos lá, gente. Vamos começar? Se liga aqui, ó. O que é título em volume? Título em volume, gente, é a razão entre o volume do soluto e o volume da solução. Matematicamente, eu posso expressar essa relação por essa fórmula lá, TV, título em volume, igual a razão entre o V1 e o V. V1 é o volume do soluto e V é o volume da solução. Como a gente trabalha aqui com as mesmas unidades de volume, a gente vai cancelar a unidade do V1 com a unidade do V, e o título em volume não terá unidade. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, o título... Além disso, a gente pode dizer o seguinte, ó, o volume da solução nada mais é do que o volume do soluto mais o volume do solvente, ou seja, o V é igual a V1 mais V2. Então, se você preferir, você pode substituir o denominador por V1 mais V2. Vai ficar V1 sobre V1 mais V2. E aí fica mais visível, fica mais claro que o numerador será sempre menor que o denominador. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o título, ele é um número sempre compreendido no intervalo de 0 a 1, tá? Ele é maior que 0, porém menor do que 1. E isso aqui, gente, é válido tanto para o título em volume, como também para o título em massa, conforme a gente viu na aula anterior. Tranquilinho? Bom, a fórmula mais utilizada para o cálculo do título em volume é essa aqui. Ao invés de eu escrever o volume da solução no denominador, eu coloco o V1 mais o V2, o volume do soluto, mais o volume do solvente. Lembrando que se o solvente for a água, o V2 é o volume de água e eu estarei diante de uma solução aquosa. Tá bom? Bom, muitas questões de concurso preferem trabalhar com a porcentagem em volume, ao invés de trabalhar com título em volume. A porcentagem em volume, ela pode ser indicada desta maneira, ó, porcentagem, volume, volume. E qual é a sua relação com título em volume? Ora, a porcentagem em volume é igual ao título em volume vezes 100. Tranquilo? Bom, a parte teórica é essa, muito, muito simples. Agora vem comigo que eu vou te mostrar como que isso cai em questões. Tá aí o primeiro exercício para vocês. Considere uma solução de ácido sulfúrico a 20% volume-volume. O que é isso? Ele acabou de me dar a porcentagem em volume. Então, lembra que a porcentagem em volume é igual ao título em volume vezes 100. Então, como é que eu faço para calcular o título em volume? Eu vou pegar a porcentagem que ele me deu, que é 20, e vou dividir por 100. 20 divididos por 100. Isso vai me dar um valor de 0,2. Perceba que não tem unidade e que está compreendido no intervalo de 0 a 1. Maravilha. Conforme o previsto, né? Bom, aí ele fala o seguinte, determine o volume de solução. Como é que eu represento o volume de solução? Pela letra V, né? Determine o volume de solução em litros que contém 100 mililitros do referido ácido. Então, ó, o ácido foi o que eu dissolvi na solução. É o soluto, é o V1. Ele está me dando V1 igual a 100 mililitros. O título em volume, a gente obteve aqui
a partir da porcentagem em volume. E ele quer o volume da solução. Só toma cuidado, galera. Por quê? Porque ele pede o volume da solução em litros, tá bom? Então, de posse do V1 e da incógnita V, agora a gente vai trabalhar com a fórmula do título em volume. Quem é o título em volume? V1 sobre V. Então, a gente vai substituir o título em volume por 0,2. O V1 é 100 mililitros. E o V2, ou melhor, e o V, o volume da solução, é o que a gente vai calcular. Multiplicando isso aí cruzado e isolando a incógnita V, vai ficar 100 divididos por 0,2, que é a mesma coisa que 1.000 dividido por 2. E 1.000 dividido por 2 dá quanto? 500. 500 mililitros. Como ele pede o volume em litro, a gente vai dividir por 1.000 e vai chegar nessa resposta aqui, ó. Meio litro. Pô, Thiago, mas tu não falou que era adimensional, que não tinha unidade? Olha, o que eu disse que não tinha unidade era o título, né? A gente está calculando o volume tem unidade. Tá legal? Tá aí. Finalizamos o exercício 1 e agora bora partir para o último exercício da aula, gente. Vem comigo. Bom, a questão 2 fala o seguinte: o rótulo de uma garrafa de 700 ml de vinho traz a sua graduação alcoólica 10,8% em volume. Isso indica que, com relação à quantidade de álcool neste vinho, e aí olhando para as opções, perceba, ele está me dando o volume de vinho em cada garrafa. Então, ele quer saber qual é o volume de álcool etílico, né, que é o principal componente do vinho, em uma garrafa de 700 mililitros de vinho. Então, a gente vai começar calculando o título em volume. Ó. A porcentagem em volume é igual ao título em volume vezes 100. Como a porcentagem é 10,8, vai ficar 10,8 igual ao título em volume vezes 100. Isolando agora o título em volume, é só você pegar o 10,8 e dividir por 100. Você vai encontrar o valor 0,108. Bom, esse é o título em volume e está de acordo com o previsto. Está compreendido no intervalo de 0 a 1. Trabalhando agora com a fórmula do título em volume, vamos lá. O título em volume é igual a V1 sobre V. Então, vai ficar o título em volume 0,108 igual ao volume do vinho, que é o soluto, V1 é o que a gente quer calcular, divididos pelo volume da solução, que é o volume total da garrafa, 700 mililitros. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o V em mililitro. Então, quando eu encontrar o V1, pessoal, ele vai sair com a unidade mililitro. E se eu multiplicar 700 por 0,108, eu vou encontrar exatamente o valor 75,6 mililitros. O que é isso que a gente acabou de encontrar? O volume do álcool etílico em uma garrafa de vinho. 75,6 mililitros. Tranquilão? Então, recapitulando. Eu tinha aqui uma garrafa de vinho de volume total 700 mililitros. Esse era o volume da solução. No vinho eu tenho várias substâncias dissolvidas. O principal componente é o álcool etílico, o etanol. Afinal, trata-se de uma bebida alcoólica. Ele quer saber qual é o teor, ou melhor, ele quer saber qual é a quantidade de etanol, qual é a quantidade de álcool existente em uma garrafa de 700 mililitros de vinho. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou a porcentagem em volume e, a partir dela, calculou o título em volume. Depois eu joguei na fórmula do título. O título em volume é a razão entre o volume do álcool e o volume total da garrafa, os 700 mililitros de vinho. Multiplicando cruzado e isolando o V1, que é o volume do álcool, a gente chega nesse resultado, 75,6. Então eu posso afirmar, com os dados do enunciado,
que cada garrafa de vinho contém exatamente 75,6 mililitros de etanol. É por isso que o gabarito dessa questão é letra E. Tranquilo? E aí, consegui te ajudar? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula. Aproveita, compartilha com geral esse vídeo. Se você não for inscrito ainda no canal Olha a Química aí, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Aqui, galera, toda semana tem conteúdo gratuito de qualidade para vocês. Beleza? Obrigado por vocês terem assistido essa aula, gente. Forte abraço.